Acabo de descobrir que minha noiva estava me traindo com meu pai. Minha mãe faleceu há 4 anos de câncer e eu e minha noiva, de 25 anos, costumávamos ir à casa dele para o jantar, nada de incomum nisso, ele era solitário, mas ultimamente o humor dele tinha melhorado e eu estava prestes a descobrir o porquê. Então, sim, meu pai, de 55 anos, nos convidou para o jantar e depois do jantar, eles me disseram que precisavam conversar comigo, o que era estranho. Então meu pai disse, precisamos te contar uma coisa. Acontece que eles têm tido um relacionamento sexual há mais de 3 meses, e sendo um idiota, perguntei quantas vezes, eu estava começando a hiperventilar naquele momento, e ambos estavam relutantes em compartilhar isso. Eventualmente, consegui saber toda a história, mas não vou escrever isso aqui, é doloroso o suficiente e me sinto estúpido por ter perguntado. Eu saí e os deixei lá, disse ao meu pai que, se ele a queria, poderia ficar com ela, que eles estavam acabados para mim e pedi à minha noiva para me dar as chaves do meu apartamento, ela estava chorando enquanto tentava tirar a chave do chaveiro. Eu fiz isso por ela, devolvi as outras chaves e disse a ela que iria embalar as coisas dela e que ela poderia vir buscar quando eu terminasse. A mãe dela veio pegar as coisas dela, ela na verdade mandou a mãe fazer isso, e eu deixei ela entrar. Ela havia descoberto toda a história e estava muito arrependida por tudo e esperava que eu superasse isso. Meu pai, agora acho que minha ex-noiva, tem me mandado mensagens e me ligando na última semana, mas não respondi nem atendi nenhuma das ligações e meu pai até chamou a polícia porque estava preocupado que eu pudesse me machucar. Ah, que bom! Obrigado pela preocupação com minha saúde mental, pai, talvez você deveria ter considerado isso antes de dormir com a minha noiva. Então, chegam 2 policiais na minha porta e me dizem que receberam uma ligação do meu pai preocupado que eu pudesse me machucar. Eu disse ao policial que não estava pensando em me machucar e expliquei o que aconteceu. Ambos ficaram enojados e pediram desculpas por me incomodar e pelo que eu estava passando. O olhar de piedade dos policiais me fez me sentir pior, me senti envergonhado por ter que contar isso para 2 caras, não sei por que senti vergonha, mas foi o que aconteceu. Enfim, meu pai quer que eu converse com ele. Não faço ideia do que fazer aqui. Não tenho outra família, nem tios nem tias e agora também não tenho mais noiva. Tenho tentado me manter ocupado indo à academia e tentando viver minha vida da forma mais normal possível. Minha noiva voltou para a casa dos pais, mas aparentemente ainda está em contato com meu pai, já que ele continua me mandando mensagens dizendo que ela está preocupada comigo. Aparentemente, eu sou o idiota aqui, já que ele acha que eu não deveria tratá-la dessa forma. Então, o que eu faço agora? Eu terminei com ela, claro, mas aí tem o meu pai, que agora está tentando consertar as coisas e quer que eu a perdoe. Honestamente, só quero que os dois me deixem em paz. Atualização, 1 semana depois. Ei pessoal, obrigado por todas as mensagens e conselhos. Eu não esperava que essa postagem fosse ter tanta repercussão, mas queria postar uma atualização sobre como as coisas estão agora. Antes de tudo, gostaria de dizer que estou bem, na verdade, dormi bem nas últimas noites e tive apoio de lugares inesperados. Muitos de vocês queriam que eu tornasse tudo público, mas eu não precisei fazer isso. Minha agora ex-noiva cuidou disso para mim. Ela contou para a melhor amiga dela esperando simpatia, mas, em vez disso, ela ficou furiosa com ela, e agora a maioria dos amigos dela e os meus estão completamente cientes do que aconteceu. A melhor amiga dela me ligou e conversamos por mais de 1 hora. Aparentemente, qualquer pensamento de raiva que eu tenha tido em relação à minha agora ex-noiva foi nada comparado ao que ela e as amigas dela fizeram com ela. Elas cortaram ela completamente e até perguntaram se ela tinha dormido com algum dos pais delas. A melhor amiga dela também me disse que ela ainda acredita que eu vou perdoá-la e que ela quer que eu volte com ela, não vai acontecer, e parece estar, como dizer, instável agora, ela parece uma pessoa completamente destruída. Eu também conversei com os pais dela e disse para darem tempo a ela e não a expulsarem. Honestamente, apesar do que ela fez, eu não quero que ela faça nada estúpido. Os pais dela provavelmente estão mais bravos com ela do que eu. Eu também encontrei meu pai, conversamos pessoalmente, e a razão pela qual falamos é que eu queria pegar algumas coisas de casa. Eu levei um amigo comigo, só para o caso de eu sentir vontade de socá-lo. Ele não fez nenhuma tentativa de conversar sobre trivialidades e meu amigo estava andando bem perto de mim, como se estivesse esperando que eu o atacasse e estivesse pronto para me conter, se isso acontecesse. Então, essa é a atualização. Minha ex-noiva está uma pilha de nervos, foi rejeitada por todos os amigos dela, a melhor amiga dela e eu viramos bons amigos. Não estamos dormindo juntos nem nada do tipo, mas ela tem me apoiado e continuamos conversando por telefone. Ela também foi traída, mas não consegue nem começar a imaginar o que eu passei. Honestamente, estou bem. Eu cortei totalmente o contato com meu pai depois que peguei algumas coisas da minha mãe, incluindo o anel de casamento dela. Eu falei isso para ele, ele não discutiu e eu disse que ele poderia ficar com isso e dei a ele o meu anel de noivado. Não é caro e, sinceramente, eu não sabia o que faria com ele de qualquer jeito. Ele apenas me olhou e agora, finalmente, percebeu o quanto ele tinha errado.
Eu também disse a ele para parar de dizer a ela que eu poderia perdoá-la. Você está mexendo com a cabeça dela e ela precisa entender que acabou. Ele disse que não entraria mais em contato com ela. Eu disse que não me importava se ele o fizesse ou não. Eu entrei no carro, saí e me senti muito melhor. Então, essa é a atualização, pessoal. Talvez eu tenha ido longe demais com a história do anel, mas, sinceramente, se ele a quer, então que se casem. Recebi o apoio de muitas pessoas, e estou pronto para seguir em frente. Atualização, 6 semanas depois. Oi, só decidi postar uma última atualização, já que estou recebendo muitas perguntas sobre como estou e se aconteceu algo. Estou bem. Meu pai e minha ex-noiva não entraram mais em contato comigo e me deixaram em paz. Tive momentos em que me senti sozinho e com raiva, mas tive pessoas que estiveram ao meu lado. Eu e a ex-melhor amiga da minha ex-noiva ficamos mais próximos e decidimos fazer uma viagem juntos. Não estamos juntos, mas nos aproximamos. Meu pai e minha ex-noiva, como muitos previram, têm conversado e alguém os viu juntos na cidade. Eu meio que suspeitava que isso fosse acontecer. Honestamente, isso não me incomoda, eles merecem um ao outro e só fico grato por ter descoberto antes de me casar com ela. Mais pessoas descobriram o que aconteceu agora. Meu pai e ela perderam uma grande parte do círculo social deles. Então, acho que, com tanta gente descontente com os dois, eles acabaram se encontrando, já que a miséria adora companhia. Também deixei claro para meus outros amigos que, se quiserem entrar em contato com ela e falar com ela, isso também não me incomoda. Não quero controlar ninguém ou fazer alguém se sentir obrigado a ficar longe dela por minha causa. Não vou ser um idiota vingativo, isso só vai me machucar a longo prazo. Então, para resumir, estou bem, ainda vendo um terapeuta e me aproximei da ex-melhor amiga da minha ex-noiva. Eu ainda fico deprimido e sinto raiva e solidão às vezes, mas aprendi a lidar com isso. Passei o fim de semana inteiro limpando meu apartamento para tirar o cheiro do perfume da minha ex-noiva, já que isso era um grande gatilho para mim. Decidi comprar uma cama nova e um sofá novo e redecorei um pouco. Vendi a cama antiga e o sofá antigo e, honestamente, parece um apartamento novo, um recomeço, se você quiser. Obrigado a todos pelos conselhos, preocupações e comentários, eles ajudaram muito e eu precisava desabafar sobre isso. Deixe sua opinião nos comentários. Minha cunhada trouxe um prato que parecia estar estragado para o almoço em família, eu não comi, e agora ela está chateada. Fui babaca por não ter comido? Estou tão confusa com essa situação que preciso de uma perspectiva imparcial. Meu marido e eu, ambos na casa dos 30, temos uma família bem grande, os pais dele, os 2 irmãos dele, com cônjuges e filhos, meus pais divorciados e seus novos cônjuges, além dos meus irmãos com cônjuges e filhos. Juntos somos mais de 20 pessoas, então os encontros familiares podem ser um pouco sobrecarregantes para quem está hospedando. E sim, meus pais divorciados e seus novos cônjuges se dão bem e não há drama. Ontem, celebramos o Dia de Ação de Graças, e, como tradição de família, cada um leva um prato. Normalmente, nos comunicamos para garantir que cada um prepare um tipo diferente de comida. Minha cunhada, esposa do meu irmão, disse que iria trazer a famosa caçarola de batata doce da mãe dela. Achei muito bonito da parte dela, já que a mãe dela faleceu este ano, e ela estava homenageando a memória dela ao fazer a receita. No entanto, quando vi o prato dela, realmente achei que ela trouxe as sobras do ano passado. Em vez de um grande refratário, ela trouxe vários recipientes pequenos e médios de caçarola de batata doce. Embora não cheirasse estranho, estava muito seca e não parecia uma caçarola normal. Eu não experimentei e discretamente contei ao meu marido sobre as minhas preocupações, que também não experimentou. Depois que o Dia de Ação de Graças acabou, minha mãe me ligou dizendo que minha cunhada estava chateada porque percebeu que eu não provei o prato dela. Eu contei à minha mãe sobre minhas suspeitas, e ela disse que sou muito exigente com comida e que não seria possível uma caçarola congelada durar um ano sem mofo. Eu argumentei que os vários recipientes poderiam significar que ela cortou as partes boas e deixou as partes mofadas. Depois de um silêncio constrangedor, decidimos concordar em discordar e desligamos. Me sinto mal pela minha cunhada, mas realmente não consegui comer algo do qual não tenho 100% de certeza de que é seguro. Então, fui babaca? Atualização, 12 horas depois. Decidi passar na casa da minha mãe e conversar com ela pessoalmente. Li alguns dos comentários do post original para ela, e ela acha a internet um lugar estranho. Concordamos que eu posso sempre ir até ela e dizer a verdade sobre o que penso. Ela não comentou nada com mais ninguém na família sobre o problema da caçarola de batata doce. Decidimos ligar para meu irmão e perguntar se podemos ir até a casa dele para conversar com ele e com minha cunhada. Ele disse para nos prepararmos e irmos de mente aberta. Quando chegamos lá, minha cunhada começou a chorar incontrolavelmente e meu irmão nos levou até a cozinha, que estava uma bagunça. Enfim, as caçarolas eram realmente sobras, mas não tinham um ano de idade. Acho que, algum tempo antes do falecimento da mãe dela, minha cunhada e a mãe haviam feito várias receitas de família juntas como uma forma de se aproximarem. A caçarola era uma das receitas principais e minha cunhada congelou vários recipientes dela.
Na semana do Dia de Ação de Graças, ela descongelou um pouco e tentou replicar o gosto, mas não conseguiu. Acho que a pressão de fazer o prato para nós acabou pesando nela, e ela foi ficando cada vez mais frustrada conforme a data se aproximava. Na quinta-feira, ela finalmente desistiu e decidiu apenas aquecer o que ela já havia congelado. Quanto ao motivo de minha cunhada ter notado que eu não comi o prato dela, aparentemente, em anos anteriores, eu havia elogiado a caçarola dizendo essa é a melhor que já comi. Então, este ano, ela estava esperando algum comentário e ficou triste quando eu nem tentei. Eu pedi desculpas e disse a ela que sentia muito por ter magoado seus sentimentos. Ela pediu desculpas por ter reclamado. Dissemos a ela para descansar e, enquanto isso, eu, minha mãe e meu irmão limpamos a cozinha, arrumamos a casa e minha mãe fez uma sopa. Minha mãe decidiu ficar, mas eu fui embora um pouco depois que tudo estava arrumado e todo mundo calmo. Como um gesto de boa vontade, estou dando para minha cunhada um mini dia de spa que acho que ela vai gostar e que a ajudará a se sentir melhor. Então, é isso, não houve uma briga real, nem tanto drama. Desculpem, mas não me arrependo. Obrigada a todos pelas opiniões. Vou ser mais cuidadosa com os sentimentos das pessoas, mas ainda assim não comerei algo que não queira só para agradar alguém. Ah, não tivemos relatos de ninguém tendo ficado doente, por sinal. Por fim, minha mãe acha que comida congelada pode mofar. Ela diz que falou isso no calor do momento, porque eu estava a incomodando. Ela sabe que cozinhar não é meu ponto forte, então achou que eu não teria uma boa resposta para isso. Eu abri o freezer dela e só encontrei carne e sorvete. Então, quem sabe, né? Gostaria de ter me desperdiçado mais. Entre os meus 11 e 16 anos, fiz uma graduação em Street Fighter 4. É sério, chequei os números. Nas estatísticas do jogo, constava que joguei por mais de 7.000 horas, ou seja, 291 dias inteiros. Para comparação, uma graduação no Brasil possui, obrigatoriamente, 3.600 horas letivas. Se somarmos o mesmo número para estudos fora da sala de aula, chegamos a 7.200 horas, apenas um pouco mais do que dediquei a Hadoukens e Shoryukens. Não era algo frutífero, produtivo, útil, proveitoso ou significativo, não me rendia nada além de um prazer efêmero, do tamanho de um round de 1 minuto e meio. E, ainda assim, era a melhor coisa da minha vida. Só parei por causa de um professor. Ele me advertiu que, apesar das minhas notas serem muito boas, eu era pouco esforçado. Não se desperdice. Ok. Estudei com afinco e, da minha perspectiva, fui bem longe. Atingi meus objetivos. Mas sinto que me poupei demais ao tentar evitar desperdícios, sabe? Da saudade da inutilidade. Da falta de propósito daquele 1 minuto e meio. Um colega meu, um dos melhores do meu ensino médio, seguiu por outro caminho. Ele permaneceu nessa de objetivos que se encerram em si mesmos. Hoje, ele faz streams de jogos, mais especificamente speedruns, terminar o jogo no menor tempo possível. Ele detém o recorde mundial de um jogo esquecido de 1998, em uma categoria obscura, na versão para PC. Para alcançar esse feito, dedicou quase 1.000 horas, o equivalente a um curso de línguas inteiro. O vídeo no YouTube tem 818 visualizações, das quais, provavelmente, 400 são minhas. Acho incrível. Perder tanto tempo para terminar um jogo no menor tempo possível. Tem poesia nisso. Na inutilidade e na beleza de um poema parnasiano. Ele, por outro lado, não vê as coisas assim. Se sente mal, até. Em conversa, confessa que deveria ter se aplicado mais nos estudos, feito graduação, mestrado. Sente que se desperdiçou, não atingiu nada útil, proveitoso ou significativo. Discordo. Gastamos um bom tempo, graças a Deus, inútil, discutindo quem acertou nas escolhas. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais.